Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Muito bem, graças a Deus estamos juntos e é em nome de Jesus. Não estamos aqui para fazer outra coisa, senão meditar na palavra de Deus, porque ela nos enriquece, ela nos fortalece. A palavra do Senhor. Hoje, eu quero te chamar para nós lermos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler versículos 1 a 6. Capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, versículos 1 a 6. Vamos lá, leia comigo. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Até aí. Essa passagem, ela é muito, sabe, tremenda, porque o apóstolo demorou 14 anos para contar esse fato. Então, quando ele escreveu, isso já haviam passado 14 anos. Ele guardou, ele não quis expor aquilo, porque poderia criar uma situação ruim para a igreja, porque o povo fica andando atrás dessas coisas, assim, o povo tem a tendência de não andar em busca de Deus, mas andar apenas em busca das bênçãos de Deus, das coisas maravilhosas de Deus. E a gente precisa saber que vai ter o tempo de vivermos isso na eternidade. Aqui nós precisamos buscar a Deus para que possamos nos firmar e permanecer até o fim, né? Tá bom. E Paulo conta um fato tremendo. Ele diz que ele teve revelações e visões de Deus. Ele foi arrebatado até ao terceiro céu. Ele diz que ouviu coisas, viu coisas, experimentou coisas. Ele presenciou coisas que ele não deveria contar ao homem, e nunca contou mesmo. Apenas você voltar na primeira carta, ele vai falar sobre essa questão. Diz que o homem sem Deus nunca os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano de um homem sem Deus o que Deus preparou para quem o ama.
E diz assim: mas Deus revelou a nós, os seus servos. Revelou como? Nos disse, e nós cremos, que há uma vida eterna maravilhosa. Porém, ele não contou o que é que há, como que é. Ele não contou. Ele disse: eu fui, eu vi. Eu fui, eu vi. Um outro homem que foi e viu também, e voltou para contar, foi João, o apóstolo João, que foi arrebatado também. Capítulo 4 do Apocalipse conta que Deus diz: sobe, e ele subiu em espírito, e Deus lhe revelou todo o Apocalipse. Mas você observa que a linguagem apocalíptica, isto é, a linguagem da revelação do último livro da Bíblia, é uma linguagem não clara. Não clara. É uma linguagem que a gente só vai entender à medida que as coisas começarem a acontecer. Então ele também não contou. Ele disse: eu vi isso, vi aquilo, mas é numa linguagem figurada que a gente compreende o escopo geral daquilo, mas a gente não pode compreender as minúcias. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, sétimo selo, primeira trombeta, segunda trombeta. Não adianta que alguém querer contar para você o que é, porque ele também não sabe. Pode ter algumas compreensões mais profundas, mas não sabem. Ainda não dão conta de entender a palavra do Apocalipse, porque são coisas dos últimos tempos. Mas João viu tudo. Ele viu uma multidão inumerável que estava diante do Senhor, de vestes brancas. Paulo, voltando aqui ao texto que nós lemos, que foi arrebatado ao paraíso, ele disse no versículo 6, ele disse: eu posso me gloriar do que vi, ou no que vi. Eu posso me gloriar, mas eu não faço isso. Eu não faço isso, mas eu poderia. E se eu me gloriasse, eu não estaria mentindo, porque eu vi. Eu quero te dizer, querido, antes de terminar o nosso programa, eu quero te dizer essas coisas. Existem coisas tão maravilhosas, separadas para aqueles que estão sendo fiéis ao Senhor. Nós podemos só imaginar. Porque hoje, quem tem poder, quem tem dinheiro, hoje, quem não pensa em Deus, é que está gozando a vida. É que está gozando a vida. Mulherada, bebida, libertinagem, dinheiro compra tudo. Estão gozando a vida. E outros de outras formas, estão gozando a vida. Eu quero te dizer que nós temos uma promessa. O apóstolo Paulo viu, com seus olhos ele viu, porque ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu. E eu quero te dizer que nós não vamos simplesmente gozar a vida. Essa palavra não vai expressar as delícias nas quais vamos viver. Essa palavra não pode expressar. Essa palavra não pode expressar a situação magnífica, maravilhosa, tremenda, na qual nós estaremos vivendo e convivendo. Em amor perfeito, alegria perfeita, gozo perfeito. Sabe, não existem palavras para nós dizermos. Deus reservou o melhor. Lembra a história do primeiro milagre que Jesus fez quando ele multiplicou o vinho no casamento em Caná da Galileia? Aí alguém disse para o noivo: puxa, o primeiro vinho geralmente a gente dá o bom, você deu o ruim primeiro, esse último é muito melhor. Era o que Jesus tinha feito, de água, transformou água em vinho. Eu quero te dizer que Deus preparou para nós uma herança, além de ser uma herança incorruptível, é uma herança eterna, é uma herança infinitamente grandiosa, gloriosa. Não há palavras. Por isso que eu quero te chamar para vir a Jesus.
Religião, todo mundo tem, o diabo tem, o ateu tem religião, a religião do ateu se chama ateísmo. Todo mundo tem religião. Eu te chamo a Jesus. A religião não salva ninguém, mas Jesus é o Salvador. Ele é o caminho justamente para esse lugar. Não há outro caminho. Tem gente que diz, eu ajudo os pobres para ser salvo. Engano, querido. O governo ajuda os pobres e o governo só sabe corromper e é corrompido. Ajudar pobre não salva ninguém. O que salva é ter Jesus. Ajudar o necessitado é obrigação de quem tem. Obrigação. E quem cumpre a sua obrigação não tem salário. Era obrigação. Era obrigação. A questão é muito mais profunda do que muita gente trata, que é mais fácil tratar superficialmente. O apóstolo diz que foi ao terceiro céu. É claro que é uma linguagem também bem figurada, concorda comigo? Tem o céu dos pássaros, tem o céu do espaço sideral, e tem o céu, o local onde está o trono de Deus. Aonde? Ninguém sabe. Mas um dia, esse terceiro céu virá à terra. E o trono de Deus vai descer na terra. Se diz, mas a terra não é o centro do universo. Eu não estou falando isso. Eu nunca li isso. Ninguém sabe onde é o centro do universo. Nenhum cientista sabe. Eles são ignorantes do universo. Só Deus sabe. Deus é que tem um trato com o universo. Não sou eu. Não é o cientista, não são os americanos, nem os russos. Deus tem um trato com o universo, com a terra, com o sol, com todo o universo. Pode deixar que Deus sabe o que fazer com isso. Quanto a nós, devemos nos cuidar. Cuidar porque amanhã vamos morrer. Nós precisamos estar preparados, porque Jesus voltará para julgar vivos e mortos. Tá, vamos voltar ao texto aqui para nós encerrarmos hoje a nossa palavra. De tal coisa me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Tremendo. Ele diz, se eu me gloriar, quer dizer, se eu me vangloriar, se eu disser, eu vi o céu, eu tenho esse direito, porque eu de fato vi. Eu de fato vi. Mas eu não vou fazer isso, porque as pessoas vão se preocupar comigo mais do que devem. Ele é santo, ele é santo, está fazendo milagre, tal, não sei o quê. Não é assim? Concorda comigo? Paulo falou, não quero isso não. Não quero isso não, porque quem faz milagre é Jesus. Eu não me importo comigo, eu me importo com Jesus. Eu morri para o mundo, eu morri na cruz com Jesus, eu sou dele. Convém que ele cresça, que eu diminua. Não é importante saber quem eu sou, é importante saber quem Jesus é. Se eu, querido, se eu levar você até Jesus, eu fiz uma grande obra. Uma obra eterna, infinita, porque você será herdeiro da vida eterna. Você foi a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas se eu fizer de você um seguidor meu, sem seguir Jesus, não adiantou nada. Não adiantou nada. É isso que Paulo está falando. Então que Deus nos abençoe. Se alguém diz, ninguém nunca viu nada lá, ninguém nunca viu. Viu sim, viu sim. Viu e voltou e contou que viu. Paulo foi um, João foi outro. Estevão viu também. Muitos outros. Outros que não contaram. Outros que falaram com Deus face a face, como Moisés, Abraão. São testemunhos de homens de Deus. E hoje, pessoas também tendo esse testemunho. Hoje também. Alguém diz, ninguém sabe. Sabe sim. Sabe sim. E eu quero te dizer que essas pessoas que desmentem, elas precisam escutar o testemunho de quem é homem também. Porque se ele não ouviu o testemunho de um homem,
que seja verdadeira, é claro. Anjo não vai dar testemunho para ele, tem que ser homem. Um homem contando para o outro. É assim. Os pais abençoam os filhos abençoam os próprios pais. Não vem um anjo abençoar o seu filho, é você que abençoa o seu filho. Tá bom? Da mesma forma, a bênção espiritual é passada de pessoa a pessoa. E a gente tem que estar atento para não ser enganado e para não enganar. Nos dois casos nós somos culpados. Que Deus te abençoe. Eu acredito nisso aqui. Eu creio. Porque Deus permitiu que muitos vissem a sua glória. No Monte da Transfiguração, um pedaço da glória do céu desceu naquele monte. Moisés e Elias falaram com Jesus de noite. Foi tremendo. Um dia nós estaremos lá, nós mesmos, falando com Moisés e Elias, com Jesus e os demais. Fique na paz. Deus te abençoe. Guarde no coração essa esperança. Se Deus permitir, voltaremos no próximo programa. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no